como se deve orar. Não sei se as pessoas lembram aqui, que tem gente que tem a mente boa para algumas coisas, mas para outras a mente dela não é tão boa, né? Tem gente que guarda muito bem algumas coisas, mas outras não guardam. Isso acontece até comigo também. Então, como se deve orar? Que a gente falou sobre a hipocrisia, não usar de vãs repetições, para que pedir se Deus já sabe o que não vamos pedir. Então, foi pregado. E eu falei que iria pregar e iria dar continuidade na oração do Pai Nosso. Então, hoje não é a mesma oração, porque a mesma pregação. Porque quando eu preguei foi Mateus 6, do 5 ao 8. E agora é Mateus do 9 ao 15. E é claro que eu vou fazer o resumo dos resumos. De manhã eu terminei 10h20 da manhã. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: a oração dominical, conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre, e amém. Aí ele diz, complementando o verso de número 12, ele complementa com 14 e 15, dizendo assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olhe para mim, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou a oração do Pai Nosso, foi na verdade um pedido dos discípulos. Isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, quando os discípulos chegam até o Senhor Jesus e pedem, né, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou seus discípulos a orarem. E aqui o Senhor Jesus ensina não uma oração repetitiva, mas um modelo de oração, de como devemos orar e de principalmente como devemos nos comportar, como deve ser o nosso estilo comportamental, como deve ser a nossa conduta como servo de Deus, como filho de Deus. Amém, igreja? Amém. Muitas são as pessoas que vivem repetindo esta oração, e essa oração não foi feita. Não tem nenhum problema se você orar ela de vez em quando ou todo dia, mas o propósito dela é colocar em uma escala, em uma ordem, o que é prioridade na nossa vida, a forma que você tem que viver nesta vida. E ele começa dizendo: Pai Nosso. O próprio Senhor Jesus ensina através da nova aliança que Deus é Pai. Digam glória a Deus. Muitos, sabe, acabaram perseguindo e criticando, e um dos motivos pela crucificação de Jesus, um dos motivos justamente foi esse, o fato dele dizer que Deus era Pai dele, e muitos diziam que ele blasfemava. Só que através de Cristo, ele apresenta Deus para nós, através da nova aliança, como o Pai Nosso. Não é o Pai meu, não é o meu Pai apenas, apesar que você pode orar meu Deus e meu Pai, mas o fato dele orar o Pai Nosso é levando as pessoas a entenderem que existem outros milhares, centenas e milhões de pessoas que, assim como eu aceitei Jesus, que assim como você, olha para o pastor por favor, assim como você batizou-se nas águas, assim como você abandonou o pecado, assim como você aceitou Jesus e é nova criatura, e é filho de Deus agora, e não está mais debaixo da ira, mas está debaixo da graça, porque aceitou Jesus Cristo. Então, assim como você é filho de Deus, existem outras centenas e milhares e milhões de filhos de Deus espalhados pelo mundo, para cair por terra aquele espírito demoníaco de igrejas evangélicas
que bate no peito e diz: de Deus é só o povo da minha igreja, é só isso aqui que estão certo, o resto está tudo errado, porque isso virou moda agora, sabe? E o Senhor mostra que existe tantos outros filhos, e Ele não é um pai que está no patamar igual aos demais pais terrenos, mas Ele é um pai como Pai nosso que estás aonde? No céu. Ele é um pai superior, Ele é um pai que supre as necessidades, Ele é um pai que está contigo em todos os momentos. Por mais que você diga assim: olha, meu pai é nota 10, pastor, eu tenho um pai carinhoso, amoroso, pastor Adelson, meu pai, esposo da minha mãe, é dedicado, é supridor. Olha, pastor, não tenho nada a reclamar do meu pai, é o melhor pai do mundo. Você pode ter certeza, se comparar o melhor pai do mundo com o nosso Pai Celestial, ele fica muito longe. Porque se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, Jesus ensinou: quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que o pedirem. Então, pessoal, não existe um pai como o Senhor, um Pai Celestial como o Senhor. Esse sim é supridor, esse nos entende, esse nos compreende, esse quer o nosso bem, esse nos ama verdadeiramente. Amém? Então, através da nova aliança, Deus, Senhor Jesus, apresenta Deus como nosso Pai Celestial. Nós podemos ter uma intimidade de pai e filho, ou de filho e pai com o nosso Deus, em o nome de Jesus. Depois ele traz a importância de eu entender que esse Deus é temível, é santo. Santificado seja o seu nome. O nome do Senhor, pessoal, ele é santificado de diversas formas. A forma mais comum da gente santificar o nome do Senhor, e esse santificar aqui não quer dizer que se você não dizer santo, santo, santo é o teu nome, não quer dizer que o nome dele vai diminuir a santidade. Ele é santo, o nome dele é santo, queira você santifique ou não. Mas se somos filhos, se o temos como nosso Pai Celestial, então você vai santificar o nome dele. Como pastor? Com a sua conduta. Você vai santificar o nome dele no teu casamento. Como pastor? Que eu santifico o nome do meu Deus no meu casamento, sendo fiel à tua esposa, cuidando da tua esposa, sabe, como se estivesse cuidando de você mesmo. Você gosta de sentir dores? Não, então não faça a sua esposa sentir dores. Você gosta de ser envergonhado? Não, então não faça a sua esposa passar vergonha. Você gosta de ser traído? Não, então não traia a sua esposa. Quando você fazendo isso, você está santificando a Deus no teu casamento e santificando o teu casamento. Você santifica a Deus lá na empresa onde você trabalha, não sendo um funcionário preguiçoso, rebelde, acomodado, você sendo fiel, tocando apenas no que é teu. Se pode ter ouro em pó, mas não é teu, tenha caráter, tenha hombridade, tenha honestidade, porque isso, meu irmão, é evidência de que você realmente está santificando. As pessoas, ao olharem para você, para o vosso bom comportamento, vão dizer: santo é o nome do Senhor, olha, bendito seja o nome do Senhor. Então as pessoas vão ver você, Deus na tua vida. Isso é santificar o nome do Senhor. Digam glória a Deus. O nome dele é tão santo, e não é para você em nenhum chamar o nome de Deus em vão. O nome do Senhor tem que ser pronunciado, meu irmão, com propósito. O nome de Deus tem que ser pronunciado com propósito. Fora disso, ele é tão santo que você peca se falar o nome dele, meu irmão, de uma forma indevida. Quando, por exemplo, você está andando na rua, daqui a pouco passou a moto ou um carro, quase bate em você, meu Deus, você não pronunciou o nome de Deus em vão. O povo de Deus chama pelo nome do Senhor mesmo. Digam glória a Deus. Se aconteceu algo com você, oh meu Deus, obrigado. Não, você está tendo um propósito, você está agradecendo. E quando é que a gente chama o nome de Deus em vão, pastor? É quando você usa sem propósito, é quando você usa de uma forma, meu irmão, que não o glorifica, de uma maneira desnecessária. Quer um exemplo? Está sentado lá no sofá da tua casa, o teu time está jogando, daqui a pouco, a bola na trave, meu Deus, ai meu Deus, ai camarada ruim, rapaz, meu Deus, e você está pecando, porque você está usando o nome de Deus naquilo que não, nada. Mas para mim é muita coisa, é o timão do meu coração, por Deus não está preocupado nem um pingo teu time ganhar ou perder.
E nem tão pouco eu deveria, nem você deveria estar preocupado, porque ganhando ou perdendo, você não ganha nada com isso. Então eu respeito você que torce para o time de futebol, só não peca, só não pronuncia o nome de Deus de uma forma indevida, porque o nome dele é santo. Digam glória a Deus. Amém? Ele diz: venha o teu reino. Olha só, um filho, sabe com evidência que uma pessoa é filho de Deus? O Senhor ensina no Pai Nosso: venha a nós o teu, diga comigo, venha a nós o teu reino. Uma pessoa que é filho de Deus, o reino de Deus já chegou até ela. Certa vez o Senhor disse: o reino de Deus está dentro de vós. Claro que o reino de Deus ainda não veio na sua totalidade, na sua plenitude. Nós ainda não temos um corpo glorificado, mas um dia seremos glorificados. Receberemos um corpo semelhante ao de Cristo. Então você, até então, você sofre. Você sofre por quê? Porque você ainda está num corpo carnal. Então, ainda que o reino de Deus esteja dentro de você, é aquilo que a própria palavra diz: somos como um vaso de barro com um tesouro valiosíssimo dentro de nós, que é o reino de quem, pessoal? De Deus. Uma pessoa que o reino de Deus chegou até ela, ela tem vontade de orar, ela tem vontade de estar na casa de Deus, ela tem vontade de buscar Deus, ela se sente bem na casa de Deus, ela tem prazer e desejo de ouvir a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, ela tem desejo de adorar a Deus, porque o reino de Deus chegou até ela. Porque se você não gosta de nada disso, o que é que você vai fazer nos céus? Porque o que vai ter lá é louvor, coral, adoração, vai ser algo eterno, glorioso. Mas se a pessoa não gosta disso aqui na terra, é sinal que, além do reino de Deus não ter chegado até ela, não está dentro dela, é sinal também, uma evidência que ela não é salva ainda, que ela não é filho ainda. Quando eu era incrédulo, meu prazer era fumar maconha, meu prazer era em pornografia, meu prazer era em beber cachaça, meu prazer era em cheirar cola, meu prazer era tudo isso. Mas depois que o reino de Deus chegou até mim, depois que o reino de Deus me alcançou, o meu prazer é orar, o meu prazer é louvar, o meu prazer é meditar na palavra, o meu prazer é estar aqui com você. Eu fico ansioso por esse momento, eu fico ansioso para chegar aos horários de culto, para mim poder estar aqui, porque esse é o meu prazer. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de mim. O reino de Deus chegou até vós, até nós. Então é necessário, e uma pessoa que o reino de Deus chegou até ela, veio até ela, alcançou ela, ela tem prazer nas coisas de Deus. Não tem como o reino de Deus estar dentro de uma pessoa que vive no pecado, porque você se comporta como se estivesse no reino de quem? De Deus, ainda que ainda não está na sua totalidade, mas você está porque Ele está em vós. Então no reino de Deus, eu duvido se alguém no reino de Deus fica fumando, eu duvido que alguém lá no reino de Deus fica bebendo cachaça, eu duvido se tem anjo metendo goró, bebendo socialmente, eu duvido se tem anjo vendo pornografia, eu duvido se tem anjo, meu irmão, com uma água, eu duvido se tem anjo, meu irmão, lá nos céus. Duvido que tem anjo lá nos céus vivendo dessa forma. Não, porque em seguida ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como... A vontade de Deus é para ser feita na terra, assim como é feita onde? Então uma pessoa, meu irmão, que ela é filho, uma pessoa que é filho, filha de Deus, então ela aprende a fazer a vontade de Deus na sua vida aqui na terra, como é feita a vontade de Deus lá nos céus. Lá nos céus os anjos fazem a vontade de quem? Os querubins fazem a vontade de quem? Todos lá fazem a vontade de Deus, e todos lá são felizes e abençoados. Então, se você é filho, então você vai priorizar a vontade de Deus e não a vontade da sua carne. Às vezes a vontade da sua carne, meu irmão, vai te conduzir para a morte, mas sempre a vontade de Deus, ainda que aparentemente você não entenda, ainda que aparentemente seja dolorosa, seja doloroso para você, mas a vontade de Deus sempre vai te conduzir à vida eterna. A vontade de Deus sempre vai te conduzir ao melhor. A vontade de Deus sempre vai te conduzir
a felicidade. Amém, igreja? E a tua vontade sempre será contra a vontade de Deus. A vontade da carne milita contra a vontade do Espírito Santo. Então, o que deve prevalecer na vida de um filho de Deus é a vontade de quem, pessoal? Tem que ser a vontade de Deus. Assim como é feito nos céus, tem que ser feito aqui na terra. Então observe, olha para o pastor, que aqui ele trouxe a importância através do Pai Nosso, sabe, de que Deus é o nosso Pai, e é um Pai que está acima dos patamares de outros pais terrenos, porque Ele é o Pai Celeste, que santificado é o nome do Senhor, e que venha a nós o reino do Senhor, que é feita a vontade dele assim na terra como no céu, e agora é que vem o pão nosso de cada dia. Tem gente que ela já quer colocar as prioridades dela em primeiro lugar, e quer colocar o espiritual em segundo lugar, em planos secundários, e não é assim. A vontade do Senhor, a classificação, a ordem que o Senhor Jesus colocou aqui, meu irmão, é a ordem que nós devemos viver, meu irmão, de acordo com a bênção e com a aprovação e com a vontade de quem? Perdoa-nos as nossas, o verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus não está dizendo o pão nosso de cada manhã, Ele está falando o pão nosso de cada dia, e dá-nos hoje. O Senhor nos leva a entender que os que são filhos têm que entender que Deus cuida até das aves dos céus, tem que entender que Deus é um Deus supridor, porque Ele é Pai, e eu devo confiar nele todo santo dia, sabendo que Ele vai suprir o seu trabalho, a não ser se a pessoa fica o dia todo em casa, assistindo televisão, de pernas para cima, a não ser se ela fica o dia todo em frente de internet, a não ser se ela seja uma pessoa muito preguiçosa, aí ela vai passar fome, porque meu irmão estava vendo um vídeo na internet, agora essa semana, um peixe pescando, não sei se vocês já viram, um pássaro pescando, não é um peixe pescando, é um peixe pescado pelo um pássaro. Quem chegou a ver esse vídeo? Viu, né? Ele pegava uma espécie, não sei de que, parecia um pedaço de pão, alguma coisa. Ele pegava, não sei se era uma coça, não sei. Eu sei que pegava e jogava assim, ó. Aí vinha o peixe para comer, ela pegava de volta. E o peixe só se aproximando. E ela soltava de novo. E o peixe vinha, ela pegava de novo com o bico. Aí depois ela soltava de novo. E vinha o peixe, ela pegava o pão de novo. E o peixe só se aproximando, ela soltava. Daqui a pouco ela, no peixe. Eu digo, é pescador da bexiga. É bom pescador. Eu disse, isso aqui tem muito que é preguiçoso, tem que ver isso aqui. Até um pássaro pescando. E tem gente que não quer pescar, tem gente que quer o peixe. E ainda pergunta, está assado, cozido ou frito? Porque se não tiver assado, cozido ou frito cru, eu não quero. Tem gente assim ou não tem? E eu não estou falando lá fora não, estou falando que tem dentro da igreja com o nome de crente. Preguiça que tine. Então não, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A pessoa tem que confiar. O povo de Israel, quando guardava o maná para o dia seguinte, Deus falava que não era para guardar. No outro dia o maná dava bicho, apodrecia, porque Deus queria levar o povo a confiar nele, que ele iria suprir as necessidades, trazer o pão nosso de cada dia para aquele povo. Digam glória a Deus. Isso aqui é o resumo dos resumos, tá? O verso 12 aí ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos. Olha para mim, por gentileza, Jesus é maravilhoso, eu amo a palavra de Deus. Ele disse, perdoa, olha o que ele ensinou, perdoa as nossas dívidas. Nós temos dívidas com Deus. Toda vez que você peca, você tem uma dívida com quem? Toda vez quando pecamos, você tem dívida com Deus. E essa dívida, o teu jejum não pode pagar, o teu bom comportamento não pode pagar. Essa dívida, nada que você faça ou tenha poderá pagar. O dinheiro que você tem não pode pagar. Então qual é a única opção que a gente tem que fazer, pessoal, quando peca? Pedir perdão. Fiquei até com medo. Pedir perdão. Você não tem como pagar a dívida. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim, Pai. O Senhor deu teu filho, eu errei, tem misericórdia de mim. Quem, meu irmão, se arrepende das suas transgressões e abandona, Deus perdoa.
Agora tem dia assim, me perdoa, pai. Pai, perdoa o meu pecado que eu cometi agora há pouco, pai. Em nome de Jesus. Pai, perdoa que eu vou pecar amanhã. Perdoa já também aí, Senhor. Tem gente que não se arrepende. Agora o que eu mais amei aqui é que ele diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Significa dizer, você que tem mágoa no coração, você que está dentro da igreja e tem mágoa, me fizeram mal, me caluniaram, puxaram meu tapete, me humilharam. Aí você tem mágoa. Eu não falo, pastor, não falo porque não merece, ele me fez mal, ela me fez mal, ela não gosta de mim, eu não falo, pastor. Sabe qual é o problema? O problema é só um, que assim como você não perdoa aquela pessoa que te ofendeu, tão pouco, disse Jesus, você não será perdoado por Deus. Pastor, o senhor quer dizer que eu que tenho mágoa, tenho ressentimento de fulano, beltrano que me fez mal, se eu não perdoar ele, se eu não perdoar ela, Jesus não vai me perdoar? Da mesma forma que você entendeu, sem tirar e sem botar, foi isso que Jesus disse. Então tem muita gente se enganando, achando que Deus perdoa ela e não perdoa coisíssima nenhuma, porque só perdoa ela quando ela liberar perdão. O perdão que você libera para a pessoa na mesma proporção, é o mesmo cano. Liberou perdão, perdão chega até você. Não liberou, você pode se mutilar, se cortar, rapar a cabeça, fazer o que quiser, só vai piorar a sua situação. Então perdão é condicionado. Tem gente que pensa que a salvação, não, a salvação, o amor de Deus é incondicional. Sim, com uma condição. Quando fala que o amor de Deus é incondicional, igreja, está falando que Deus ama o maranhense, o negro, o branco, o rico, o pobre, o doente, o saudável. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós, ainda sendo nós pecadores, mas morre em pecado, mesmo Deus amando. Você pensa o quê? Que as almas que estão lá no inferno agora é porque Deus não amou eles? É claro que amou, Deus não mandou ninguém para lá. Eles é que desprezaram a Deus, eles é que viveram aqui vários anos da sua vida preocupado com os prazeres da carne, preocupado com a vida aqui, e não se envolveram com nada do reino dos céus, não buscaram a Deus, não serviram a Deus como Pai, não santificaram ao Senhor em suas vidas, não se preocuparam, meu irmão, em ter o reino dos céus, não se preocuparam em fazer a vontade de Deus, não se preocuparam, se preocuparam apenas com os prazeres desta vida. Então, querido, uma coisa que você não pode ter é mágoa de ninguém, porque tem, não, pastor, fulano me fez mal, me fez muito mal, pastor, já até morreu, pastor, mas até hoje, sabe, meu coração é pesado, até morreu, foi até para o inferno, aquele miserável, sabe, mas eu não perdoo não. O ruim é que ela vai para lá, para o mesmo lugar dele, e vai dizer, até aqui no inferno tu não me dá paz. Pois é, e o inferno, olha que por si mesmo o inferno é um local ausente de paz, de alegria, de tudo. Então aprenda a perdoar. Esse é o propósito, é o princípio básico daquele que é filho de Deus. No verso 13 ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha para mim, igreja, diga, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse livrar do mal é de cair na própria tentação, porque quando você cai em tentação, o mal te acha. Quando você cai em tentação, quantos casamentos se desfizeram porque o marido traiu a esposa? Quantos casamentos se acabaram porque a esposa traiu o marido? Quantas vidas, meu irmão, foram ceifadas por causa que a pessoa não resistiu à tentação, cedeu à tentação? Então, no Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensina a orar para Deus nos fortalecer, para nos livrar de cair em quê, pessoal? Pastor Adelson, eu nem preciso fazer essa oração, essa parte aí não, porque pastor, eu estou num patamar espiritual, sabe, que nada mais me tenta, nada. Prazer, deixa eu conhecer esse defunto, eu quero conhecer esse morto, porque até Jesus Cristo foi o quê? Inclusive nos ensina a orar para não cairmos em... Mas tem gente que está num patamar acima do de Cristo, sabe, está num patamar acima do de Cristo. Tem gente que gosta, meu irmão, de se iludir. Além de orar para não cair em tentação, para Deus livrar do mal,
você pode, apesar que quando fala livrar do mal é de cair em tentação, mas não existe só o mal da tentação. Existem outros males, macumba, maldição, inveja, mas se você tiver, meu irmão, aqui dentro desse contexto de filho, desse Pai Nosso, essas maldições não te atingem. Digam glória a Deus. Então, querido, esse aqui é o princípio básico. Cada ordem que o Senhor Jesus colocou tem sua importância. Nada aqui foi de uma forma aleatória, não, mas é dessa maneira que um verdadeiro cristão tem que se comportar, tem que viver. Aquele que diz, Deus é o meu Pai, esse tem por si o dever, a obrigação de entender que o Senhor Deus é santo. Esse tem por si o desejo de ter o reino de Deus. Esse tem o desejo, meu irmão, de fazer a vontade de Deus. Esse entende que assim como é feita a vontade de Deus nos céus, é feita a vontade de Deus na vida dele. Quem quiser fazer a vontade do diabo, que faça, mas na sua vida o que tem que prevalecer é a vontade de quem? O pão nosso ele vai suprir dia após dia. Que você aprenda a perdoar e não a julgar as pessoas que erram, as pessoas que te machucam, assim como a gente fere a santidade de Deus, assim como a gente machuca Deus quando pecamos, e Ele sempre está, meu irmão, disposto a nos perdoar. Que você todo dia possa orar e pedir para o Senhor te livrar de cair em tentação, te livrar do mal, e principalmente, para encerrar, que você possa entender que dele é o reino, dele é o poder, a glória para todo sempre. Amém. Amém? Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Nós